Olá, crianças! Hoje nós vamos aprender uma coisa nova, mas muito fácil. Como adicionar e subtrair frações que têm o mesmo denominador? Bem, o denominador é o número que está embaixo. Observe que tanto no primeiro exemplo como no segundo exemplo, o denominador é igual. Quando os denominadores são iguais, nós só precisamos somar os numeradores ou subtrair os numeradores, ou seja, nós fazemos a conta apenas com os números que estão em cima e repetimos o número de baixo. Ó, aqui está dizendo que a gente conserva o denominador, ou seja, mantém o mesmo denominador, repete e soma os numeradores, se for uma adição. E se for uma subtração, a gente repete o nosso denominador e subtrai os numeradores. Vamos ver como isso fica na prática? Olha aqui, eu tenho 1/3 mais 2/3. Como todos os meus pedaços representam terços, ó, esse pedaço representa uma pizza dividida em 3. E esse também representa a pizza dividida em 3, tá vendo? Eu não vou mudar aqui o denominador, vai continuar igual. Aqui foi dividido em 3, por isso que tenho 3. E aqui também foi dividido em 3, por isso que tenho 3 embaixo. Mas em cima, a gente vai contar quantos pedaços tem, ó. 1, 2, 3. Então, eu somo os pedaços, mas não mudo o tamanho dele. Vamos ver mais um exemplo? Ó, qual é o tamanho desse pedaço de pizza? Ah, esses pedaços são oitavos, porque a pizza foi dividida em 8 partes. Tanto essa pizza quanto essa foi dividida em 8 partes. Por isso que embaixo a gente tem o oitavo, que indica o tamanho do pedaço. É o pedaço de uma pizza dividida em 8 partes. Tanto esse quanto esse foram divididos em 8, por isso que a gente mantém o 8 embaixo. Mas em cima a gente coloca o total de pedaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pedaços. Vamos praticar? Em quantos pedaços essas pizzas foram divididas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu vou colocar um 7 aqui embaixo, porque tanto uma pizza quanto a outra foi dividida em 7 partes. Eu só preciso colocar aqui o número que indica em quantas partes foi dividido. Agora, quantos pedaços eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3 aqui, mais 1, 2 aqui, que dá 1, 2, 3, 4, 5. Em cima eu vou colocar o 5, 5 sétimos. Muito bom. Agora, preste atenção. E aqui, qual será o meu denominador? Bem, o denominador indica em quantas partes os meus inteiros foram divididos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui foi dividido em 6 partes. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, tanto uma pizza quanto a outra foi dividida em 6 partes. Por isso que eu não preciso somar, eu só preciso escrever que as pizzas foram divididas em 6 partes. E agora, o que eu tenho que somar? Eu tenho que somar os pedaços, porque o número de baixo indica quantas divisões foram feitas, mas o número de cima, quantos pedaços eu tenho. Eu tenho um aqui e mais 1, 2, 3, 4 aqui, que me dá um total de 5 pedaços. Bem, e aqui? Eu não vou somar as divisões, eu vou ver quantas divisões foram feitas em cada pizza e repetir. Aqui foi feito 1, 2. 1, 2, 3, 4 divisões. E aqui também, 1, 2, 3, 4. Eu preciso somar 4 divisões mais 4 divisões? Não, porque senão eu vou dizer que foi feito 8 divisões e não foi. Foi feito só 4, tanto em uma quanto na outra. Por isso a gente não precisa somar o denominador, só fazer o mesmo denominador, repetir. Agora o que eu tenho que somar são os pedaços de pizza. Olha só, 1, 2, 3, mais 1, 2, que dá 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Foi fácil. Eu somo só o numerador e embaixo eu só repito o denominador. E aqui é uma conta de menos, olha só. Eu tenho uma pizza inteira de 6 pedaços.
e eu vou tirar dela 4 pedaços. O que eu faço? Bem, a pizza foi dividida em 6 partes. Não é o tamanho das divisões que eu vou mudar, então eu tenho que colocar que foi dividido em 6 partes. O que eu vou mudar é a quantidade de pedaços. Eu vou tirar 1, 2, 3, 4 pedaços da pizza e vai sobrar apenas 2, porque se eu tenho 6 e eu tiro 4, eu fico com 2. Mas o tanto de divisões que eu fiz eu não preciso mudar. Ó, tanto nessa pizza quanto nessa, eu tinha 6 divisões, por isso que eu repito sempre o denominador. Vamos tentar? Aqui nós temos 6 divisões nessa pizza. E aqui também. Ó, o total de partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se o total de partes das duas situações é 6, eu vou repetir aqui o denominador. O denominador a gente sempre repete. Agora, eu tinha 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. E desses 5, eu vou tirar 2. Quanto que vai ficar? Bem, 5 menos 2 é 3. Para adicionar frações com o mesmo denominador, nós repetimos o denominador e adicionamos o numerador. Então, veja o nosso último exemplo. 2 quintos mais 1 quinto. Eu somo só a parte de cima, 2 mais 1 é 3. E embaixo eu não somo, eu só repito. Repete o 5. E para subtrair frações com o mesmo denominador, nós repetimos o denominador e subtraímos o numerador, ou seja, o número de cima nós subtraímos. 3 menos 1 é 2. Mas o número de baixo a gente não subtrai, apenas repete. Se eu já tinha 5, eu vou manter o 5. Viu como é fácil? Agora é sua vez. Faça os exercícios do próximo passo e coloque em prática o que aprendeu nessa aula. Um beijo e tchau!